Olá, sujeito, predicado, objeto. Quem é que nunca ouviu falar disso? Oração subordinada, oração coordenada. Eu sei que são nomes que deixam muita gente com os cabelos arrepiadíssimos, né? Muita gente só de ouvir falar em sujeito predicado já começa a passar mal. Pois é justamente o que a gente vai fazer aqui, ao contrário, é tentar fazer você não passar mal quando ouvir esses nomes, tentar fazer você entender o que é essa coisa importantíssima chamada análise sintática. A gente vai tentar aqui fazer você pensar um pouquinho, entender os processos e tentar, sobretudo, trabalhar com a coisa funcionalmente, ou seja, para que eu preciso saber a análise sintática? Se eu não tiver onde aplicar esse conhecimento, né, faço o que com ele? Pois é, eu quero mostrar a você aqui que você precisa saber sintaxe para saber uma série de coisas no que diz respeito a produzir um texto e a compreender um texto. É isso que a gente vai fazer neste volume. É isso. É claro que um dia você abriu uma gaveta de roupa, abriu o armário e viu ali coisas colocadas de maneira esquisita. Meias na gaveta, sabe Deus do quê? Das camisetas, né? Ou, em suma, coisas desorganizadas. Não funciona, a coisa não funciona. Você vai lá, rearranja, põe tudo no devido lugar e aí a coisa funciona. Com as palavras, a coisa não é muito diferente, né? Ninguém diz, por exemplo, eu pedi um sanduíche salame de. Ninguém faz isso. As pessoas dizem, eu pedi um sanduíche de salame. As palavras têm ordem, elas têm organização, tal qual a gente faz com as coisas num armário, numa gaveta. A gente combina as coisas, combina. Então, eu digo, por exemplo, o menino, não digo a menino, nem digo o menina, por exemplo, eu combino o artigo com o substantivo. Mas aí estou falando de quê? Quando eu digo substantivo, eu digo o nome de uma classe de palavras. E aí muita gente faz confusão entre a classificação morfológica, ou seja, a classificação das palavras em substantivo, adjetivo e por aí vai. Depois eu vou entrar em cada uma dessas classes. Muita gente, então, confunde esse processo, que é o da classificação morfológica, do entendimento da palavra como um elemento que pertence a uma classe, confunde isso com a função sintática, a função, o papel que ela tem na estrutura da frase. Se eu pegar, por exemplo, a palavra mulher, mulher vai ser um substantivo, é nome de um ser, não é? Se eu pegar o dicionário, eu vou ver mulher, ser do sexo feminino, tarará, 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 definição. Muito bem. Se eu disser a mulher é essencial para isso e aquilo, a palavra mulher aí, o substantivo, mulher, funciona como núcleo do sujeito. Se eu disser eu vi aquela mulher, o sujeito mudou, o sujeito eu. A função da palavra mulher mudou, não deixa de ser substantivo, mas ela passa a ter uma outra função sintática. Ela passa a ser complemento do verbo ver, eu vi aquela mulher, e passa a funcionar como núcleo do complemento direto desse verbo ver. Então, não vamos confundir classificação morfológica com análise sintática, com função sintática. Quando se fala de classificação morfológica, fala-se do quê? Do enquadramento da palavra numa das 10 classes, 10 classes de palavras. Dessas 10, 6 variam, 4 não variam. Se eu pegar, por exemplo, substantivo, menino, menino tem plural, meninos tem feminino, menina tem diminutivo, menininho e por aí vai, né? Se eu pegar, por exemplo, uma preposição, a preposição de, qual é o feminino de de? Não existe. Não vai me dizer que é dá, porque dá é a fusão de de mais a, né? Qual é o aumentativo de de? Também não existe. Qual é o plural de de? Também não existe. A preposição é palavra invariável, né? Então, são 6 que variam, 4 que não variam. Lembre-se desses conceitos de variabilidade, de invariabilidade, de variação, de não variação. Substantivo. A palavra substantivo é da mesma família da palavra substância. E por quê? Porque o substantivo é, de fato, a substância do bloco que ele, substantivo, forma. Em torno do substantivo podem girar palavras que vão modificar esse substantivo. Então, se eu disser, por exemplo,
Aquela bela menina disse, aquela bela menina, isso é um bloco. Aquela bela menina, o núcleo desse bloco, a substância desse bloco é menina. E eu tenho bela qualificando menina, não é? É um adjetivo, e aquela indicando, né? Aquela bela menina é um pronome demonstrativo, vai trabalhar ao lado do substantivo. Então, vamos pensar nisso. Quando eu penso em substantivo, eu penso em nome. Tudo que tem nome é substantivo, seja real, seja imaginário. Fada, existe fada? Dizem que não. Você pode até achar que é mentira. Existe sim. Tanto faz, se existe ou não existe. É nome de ser? É. Como é que se chama aquela mulher que tem uma varinha, que usa um chapeuzinho, que não sei o... É fada? É nome? É nome, é substantivo. Tudo que tem nome, seja real, seja imaginário, seja nome de pessoa, seja nome de coisa, seja nome de lugar, seja nome do que for, tudo que tem nome é substantivo. O adjetivo, esse ad de adjetivo, né, é um elemento importante. Ad quer dizer ao lado, perto, próximo. O adjetivo jaz ao lado, jaz junto. De quem? Do substantivo. Para quê? Para indicar uma qualidade, uma característica, um atributo desse substantivo. Mulher bonita, mulher substantivo, bonita adjetivo. Não é? Cuidado, porque muita gente tropeça em provinha de concurso, questãozinha simplesinha. Existe lá a palavra honestidade, por exemplo, né? Qual é a classe gramatical da palavra honestidade? Aí a pessoa pensa, honestidade é uma qualidade. Se é uma qualidade, é um adjetivo. Nota 0. 0 redondo, com compasso. Né? Honestidade é o nome da qualidade possuída por quem é honesto. Se honestidade é o nome, tudo que tem nome é substantivo. Veja como não é possível pegar a palavra honestidade e com ela qualificar uma outra. Você vai dizer que conheceu uma pessoa honestidade? Jamais. Né? Nossa, como aquele rapaz é honestidade. Jamais. Você não usa a palavra honestidade para qualificar outra. Não pode ser adjetivo. Né? Honestidade é nome, é nome. Se é nome, é substantivo. Agora, cuidado também. Você pega, por exemplo, a palavra pobre. Né? Em tese, pobre é adjetivo, quando, de fato, qualifica um substantivo. Homem pobre, mulher pobre, país pobre, escola pobre, filme pobre, texto pobre, música pobre. Pobre é adjetivo. Agora, se eu disser, no Brasil, os pobres ainda, pronto, os pobres, no caso, deixou de ser adjetivo, virou substantivo. Note que eu tenho o artigo os aí, os pobres. Pobres aí deixa de ser adjetivo, vira substantivo. Aliás, é possível substantivar qualquer palavra da língua. Qualquer palavra da língua pode ser substantivada, pode ser transformada em substantivo. Né? Isso é um detalhe muito importante. Se eu disser, meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro, os versos iniciais da belíssima Chão de Estrelas, de Silvio Caldas e Orestes Barbosa, tinha o cantar. Cantar não é verbo aí, é substantivo. Note a presença do artigo, o cantar. Né? Cantar aí substitui canto, o cantar é substantivo nesse caso. Estou falando de classificação morfológica, da classificação gramatical, da classe de palavras. Então, substantivo, substância, o substantivo é substancial. O adjetivo, ad, ao lado, perto, próximo, junto. O adjetivo modifica um substantivo. O artigo articula. Né? Lá no latim, se você for pegar a origem, você vai ver que artigo e articular são palavras da mesma família. Não é? Então, eu digo o menino, eu estou articulando já estou trabalhando, né, a concordância. O artigo é masculino, por quê? Porque menino é substantivo masculino. O artigo acompanha o gênero do substantivo. Se eu trocar menino por meninos, os meninos, né? Eu vou ter o artigo no plural. Se eu trocar menino por menina, eu vou ter a menina, as meninas e por aí vai. Os artigos, você lembra, são definidos, indefinidos, o, a, os, as, uma, uns, umas. Nós temos ainda como classe de palavras variáveis os pronomes, mas aí a coisa vai longe, e no livro você tem as definições todas, as subclassificações, os pronomes pessoais, os possessivos, os relativos, e por aí vai. Né? Nós temos os numerais, né?
numerais, números, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esses são os numerais cardinais, aqueles que indicam quantidade. Temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, temos aí os numerais ordinais e por aí vai. Também você entra lá no livro e vê os detalhes todos, né? Então, já falamos aqui de artigo, né? Já falamos de substantivo, já falamos de adjetivo, já falamos de pronome, né? Já falamos de numeral, estamos falando das classes de palavras. Chegamos à sexta variável, o verbo. Mas o verbo sozinho já é tão importante que ele mereceu um volume inteiro, né, desta coleção. Então, verbo, lembra? Palavra variável que indica o quê? Ação, indica caráter de estado, indica fenômeno da natureza, tem tempo, presente, pretérito, futuro, tem modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tem pessoa, primeira, segunda, terceira, né? Tem número singular, plural, tem voz ativa, voz passiva e por aí vai. No outro time, o time das palavras invariáveis, nós temos a preposição que conecta palavras. Lembre-se de que a palavra preposição, né? Preposição, pré-posição, posição anterior. A preposição sempre é posta antes do termo que ela, preposição, vai, né? Vai ligar, vai subordinar a um outro. Se eu disser sanduíche de salame, o de subordina salame a sanduíche, né? Esse de é uma preposição. A preposição indica uma série de ideias, né? Indica matéria, indica lugar, introduz tantas e tantas ideias, e a preposição é invariável. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, sem, sobre, durante, perante, mediante, por aí vai. Tantas e tantas preposições que nós temos na língua. A conjunção faz o quê? Conjunção, ela junta palavras que têm mesma função, né? Eu comprei banana e abacaxi, o e junta banana e abacaxi, que exercem a mesma função, função de complemento do verbo comprar, né? Mas a conjunção une essencialmente orações e estabelece nexo entre essas orações, né? Você não vai se eu não for. Para que você vá, existe uma condição. Qual é a condição? Eu também preciso ir. Se, esse se introduz uma oração que apresenta uma condição. Então, nós temos várias e várias conjunções, são sempre introduzir algum nexo, nexo de condição, nexo de causa, nexo de consequência, nexo de concessão, de comparação. Tudo isso está lá no livro, devidamente demonstrado, explicado, detalhado, né? Nós temos ainda como palavra invariável a interjeição, que é aquela palavrinha que a gente usa para expressar uma emoção, né? Para dizer do nosso estado de espírito, ai, né? Ui, quando dói, socorro, cuidado, né? E por aí vai. E temos, para encerrar o time das invariáveis, temos o advérbio, né? O advérbio, como o nome já diz, advérbio, ele anda junto do verbo para modificar esse verbo, estabelecer uma circunstância que pode ser de tempo, de modo, de lugar, de um monte de coisa. Tudo isso você tem lá no livro. E há um tipo de advérbio, o advérbio de intensidade, que pode modificar, além do verbo, pode modificar o adjetivo. Quando eu digo muito bom, por exemplo, esse muito intensifica o adjetivo bom, né? E pode modificar o próprio advérbio, muito bem. Esse muito reforça o advérbio bem, também é advérbio. Então, o advérbio modifica essencialmente o verbo, mas pode modificar um adjetivo ou um próprio advérbio, isso no caso do advérbio de intensidade. Para fechar essa primeira conversa aqui sobre as classes e tal, a relação entre as classes de palavras e a função sintática, eu lembro que existem as locuções, né? Então, se eu disser povo brasileiro, povo do Brasil, brasileiro é adjetivo, qualifica povo. Eu troco brasileiro por do Brasil. O que é do Brasil? É uma locução adjetiva. Uma locução adjetiva nada mais é do que uma expressão formada por duas ou mais palavras, uma expressão equivalente, no caso da locução adjetiva, a um adjetivo. Temos as locuções adverbiais, né? Se eu disser, você faz tudo calmamente, né? Calmamente é um advérbio de modo,
né? Você faz tudo calmamente, você faz tudo às pressas. Às pressas não é propriamente um advérbio, é uma locução adverbial, no caso também de modo, indica como você faz as coisas. Às pressas, esse as tem acento, acento indicador de crase, e às pressas é uma locução adverbial. Temos as locuções prepositivas, né? Por exemplo, então se eu disser passei horas e horas à espera do seu chamado, à espera de, né? Isso é uma locução prepositiva, à espera de, né? Temos, então, várias e várias locuções e, na verdade, o que é uma locução é uma expressão formada por duas ou mais palavras. O papel da locução vai ser classificado de acordo com o papel que exerce na montagem, que exerce, né, o tipo de classe de palavras que essa locução representa. É por aí. Pois bem, nós temos de ver alguns conceitos básicos para começar a nossa conversa sobre análise sintática. Você certamente já ouviu falar de frase, de oração, de período. O que vem a ser isso? A frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. A frase pode ter, pode não ter verbo. Quando eu digo socorro, isso é uma frase. Existe verbo aí? Não, não existe verbo, né? Eu disse simplesmente socorro, só isso, nada mais do que isso, e consegui transmitir uma mensagem. Todo mundo que ouve alguém dizer socorro entende, capta qual é a mensagem. Isso é uma frase. Isso é uma oração? Não, não é uma oração. Por quê? Porque não existe verbo, não é? Não existe verbo. Se eu disser, gostei muito do filme tal, gostei muito do filme tal, gostei, eu gostei, verbo gostar. Isso é uma frase, eu transmiti um sentido, transmiti uma mensagem, todo mundo entendeu a mensagem que eu transmiti. Eu gostei muito do filme tal. Isso é uma frase? É. Isso é uma oração? É. Por quê? Porque o meu enunciado foi estruturado a partir de um verbo. Então, se existe verbo, é oração, certo? Frase pode ter, pode não ter verbo. Tanto faz, o que importa é transmitir mensagem, transmitir um sentido. Eu gostei muito do filme tal, é uma oração que forma um período. Quantas orações tem esse período? Uma oração só, portanto, período simples. Eu gostei muito do filme tal que vi ontem à noite, né, no cinema X. Pronto. Eu gostei, verbo gostar, do filme tal, que vi, do verbo ver, segundo verbo, segunda oração. Tenho agora duas orações. A primeira oração, eu gostei muito do filme tal, a segunda, que vi ontem à noite no cinema X. Pronto, tenho duas orações, tenho um período composto, certo? Acho que fica bem claro o que é frase, o que é oração, o que é período, né? Então, frase sem verbo não constitui oração, tudo bem? Né? Frase com verbo constitui oração. E aí, se constitui oração, constitui período. O período vai ser simples ou composto, depende do número de orações. Bem, vamos começar a análise sintática do período simples e eu começo dizendo de novo uma coisa que disse lá no comecinho deste vídeo, deste volume. Mais uma vez eu digo a você, não confunda a classe gramatical, a classe de palavras, a classe morfológica, não confunda isso com a função sintática. Se eu pegar, por exemplo, a palavra mundo, né? Mundo, o que é mundo? Mundo é um substantivo, é nome, né? O substantivo pode exercer diversas funções sintáticas. Então, se eu disser o mundo é qualquer coisa, né, você completa a frase aí em casa, o mundo aí é sujeito, é núcleo do sujeito é o mundo, né? É preciso conhecer o mundo, pronto, conhecer o mundo complementa o verbo conhecer, mundo aí passa a ser
o quê? Núcleo do complemento do verbo conhecer, núcleo do objeto direto, e por aí vai. Então, não vamos confundir. Um substantivo é um substantivo, qualquer que seja a função sintática, ou seja, o papel que ele exerce na estrutura. Quando se fala de análise sintática, a sintaxe, esse sim de sintaxe, é o mesmo sim de sinfonia, esse sim da ideia de quê? De junção, né? De coisa que é posta uma ao lado da outra, e na sinfonia existem os sons juntos, né? A sintaxe trata da organização, da estrutura, da engenharia, né? E aí a gente vê qual é a função, né, que cada classe, que cada palavra vai exercer nessa estrutura, nessa engenharia, na construção da oração, na construção do período. É disso que se ocupa a análise sintática. Então, vamos lá, vamos começar a gloriosíssima análise sintática do período simples, e é claro que ela começa pelo gloriosíssimo sujeito. Quem é que nunca ouviu falar desse coitadinho do sujeito, que é de longe, disparado, o termo da análise sintática que mais apanha, coitado, que eu não sei como ele aguenta apanhar tanto. E por que ele apanha? Porque o que se diz de bobagem a respeito do sujeito é uma coisa, é uma grandeza. Por exemplo, sujeito é aquele que pratica ação. Muito bem, sujeito é aquele que pratica ação. O livro é bom. Todo mundo sabe que o sujeito é o livro, né? Eu nem preciso explicar o que é sujeito para perguntar qual é o sujeito de o livro é bom e para todo mundo acertar. É o livro. Qual é a ação que ele pratica? Diga lá, você tem 70 bilhões de anos para responder qual é a ação que ele pratica. Nenhuma, né? Nenhuma. Né? Meu coração não se cansa de apanhar da vida. Meu coração não se cansa de apanhar da vida. Qual é o sujeito? Também não preciso explicar o que é sujeito para você saber que o sujeito é meu coração. Meu coração não se cansa de apanhar da vida. Qual é a ação que ele pratica? Nenhuma, muito pelo contrário, ele apanha da vida. Quem bate é a vida. É ela, a vida, que pratica a ação, e o sujeito é meu coração. Então, vamos definitivamente esquecer essa coisa de que sujeito é aquele que pratica a ação. Esqueça isso. Apague da sua memória. Você nunca ouviu isso, certo? De jeito nenhum. Outra coisa, o sujeito é gente, é ser humano. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Sujeito pode ser gente, ser humano, pode ser coisa. Isso não define nada, não é pré-requisito para nada para que se estabeleça a noção do que é sujeito. Vamos esquecer isso também. Então, a palavra sujeito vem lá do latim, a raiz da palavra sujeito, subjetivo, são palavras da mesma família etimológica, né? Vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu disser assim, o leite acabou, eu abri minha boca para falar de quem? Para falar do leite. Para dizer o que dele? Que ele, leite, acabou. Então, eu abri a boca para falar do leite e para dizer que ele, leite, acabou. Eu tenho aí o glorioso par sujeito, predicado. O sujeito é o assunto. O predicado é aquilo que se diz do sujeito. O leite acabou. O sujeito é o leite, foi ele que acabou. O que foi que eu disse dele? Que ele acabou. O sujeito sube embaixo, jaz na base. O assunto está aqui, é dele que eu falo. Se eu trocar o leite por os ovos, em vez de o leite acabou, eu vou ter os ovos acabaram, né? Eu vou precisar adequar o verbo ao sujeito. E com isso eu descubro que o verbo concorda com o sujeito. O sujeito impõe a concordância do verbo. E aí eu vou queimar algumas etapas e simplificar tudo para dizer para você, em palavras bem curtinhas, que ao fim e ao cabo o sujeito é simplesmente aquele com o qual o verbo concorda.
E por quê? Porque se o verbo está no predicado, o predicado é aquilo que eu digo do sujeito. Aquilo que eu digo do sujeito está no predicado está o verbo se refere então ao sujeito, é óbvio, com ele concorda, pronto, acabou. O verbo concorda com o sujeito é aquele com o qual o verbo concorda. Então, pense comigo. Faltou-me coragem. Faltou-me coragem. Eu aposto quanto você quiser, mas quanto você quiser, que se você pegar essa frase, essa oração, esse período simples, faltou-me coragem, se você for para a rua, você escreve num papel, faltou-me coragem, você vai para a rua e pergunta a 1 trilhão de pessoas, já estudou sintaxe um dia na vida? Já. Lembra? Sujeito? Tá. Lembro. Qual é o sujeito aqui de faltou-me coragem? Eu aposto quanto você quiser que vai ser o campeão das respostas, vai ser, sabe qual? Eu. Faltou-me coragem. A pessoa vê lá o me, faltou-me coragem, sujeito eu. Segundo colocado, me. Muita gente vai dizer me. E o sujeito não é nem eu, nem me. Como é que é mesmo a frase, a oração? Faltou-me coragem. Qual é o verbo? O verbo é faltou. Faltou concorda com eu? Deixa eu perguntar a você, você foi à escola ontem? Não, ontem eu faltou. Eu faltou? Ou eu faltei? Para que o sujeito seja eu, o verbo tem que concordar com eu. E eu não faltou, eu faltei. Faltou-me coragem. Não foi a coragem que faltou? Não foi ela coragem que faltou? Se eu trocar coragem por forças, eu não vou ter que dizer faltaram-me forças, eu não vou ter que fazer o verbo concordar com forças, porque foram elas forças que faltaram. Então, faltou-me coragem, o sujeito é coragem. Faltaram-me forças, o sujeito é forças. E onde é que está o sujeito de faltou-me coragem? Em que lugar? É a última palavra. E a gente está sempre acostumado a procurar o sujeito lá no começo, achando que o sujeito é sempre a primeira palavra, ou que o sujeito é um ser humano. Vamos esquecer tudo isso. A análise sintática pressupõe, o bom estudo da sintaxe pressupõe antes uma espécie de lavagem cerebral, apagar todas as bobagens vistas antes. Apague. Comece de novo e comece pensando, raciocinando. Existe sempre uma implicação. Qual é a implicação no caso do sujeito? Se você diz que o sujeito é X, você está jurando por todos os santos em que você crê e por aqueles em que você não crê. Se você disse que o sujeito é X, você acaba de jurar por todos os santos que o verbo concorda com esse X. Então, faltou-me coragem. Sujeito eu? Então, faltou concorda com eu? Eu faltou? Não. Faltou-me coragem. Sujeito me conjuga verbo. Você foi à escola ontem? Não. Ontem me faltou. Me não faltou coisa nenhuma. O sujeito é simplesmente aquele com o qual o verbo concorda. O sujeito não tem posição fixa. O sujeito pode ser posto no início, no meio, no fim. Isso não quer dizer absolutamente nada. O sujeito pode ser humano, pode não ser. Pode ser um pronome, eu, ele, ela, nós. Pode ser um substantivo, né? O livro, a mulher, né? Coragem, que é um substantivo, né? Forças, que é um substantivo, e por aí vai. Vou dizer de novo, sujeito é simplesmente aquele com o qual o verbo concorda. E lembre-se disso, quando você disser que o sujeito é X, você estará afirmando, por trás disso, que o verbo concorda com aquele X. Faça o teste e veja se é verdade, veja se o verbo efetivamente concorda com aquilo que você disse que é sujeito. E aquilo que eu disse lá no comecinho, a história da funcionalidade. Lembra? Se eu sei de verdade o que é sujeito, eu sei fazer concordância verbal. E se eu sei fazer concordância verbal, eu sei ser claro quando escrevo, quando falo. Eu sei deixar as coisas, né, devidamente encaixadinhas, bonitinhas, no primeiro par essencial, que é o par sujeito-verbo. Pois é, nós temos tipos de sujeito, né? Se eu disser, meu mundo caiu, o começo daquela belíssima canção, lembra? Maísa, meu mundo caiu, sujeito, meu mundo, né?
E é perfeitamente possível determinar, meu mundo caiu, sujeito, meu mundo, eu posso colocar o dedo ali e dizer, ó, o sujeito da oração, meu mundo caiu, é meu mundo. Eu posso determinar, é claro que esse sujeito é determinado, não é? Sujeito determinado. Meu mundo caiu, sujeito, meu mundo, né? O núcleo do sujeito é mundo, né? É um núcleo só, portanto, esse sujeito é determinado simples. Se eu dissesse, meu mundo e as minhas ilusões caíram, eu teria sujeito determinado, meu mundo e minhas ilusões, e sujeito composto, porque eu teria dois núcleos. Um núcleo seria mundo, o outro núcleo seria ilusões. Meu mundo e minhas ilusões caíram. Núcleo mundo, núcleo ilusões, dois núcleos, sujeito composto, sujeito determinado composto. Às vezes, o sujeito é determinado, mas não vem expresso. Eu digo, fomos ao cinema ontem à noite. Qual é o sujeito de fomos ao cinema ontem à noite? O verbo é fomos. Se o verbo é fomos, se a forma verbal é fomos, é porque ela concorda com nós. Não é? Onde é que está a palavra nós? Foi dita? Não, não foi dita. Né? Está subentendida na forma do verbo, na terminação do verbo, na desinência do verbo. Então, esse sujeito pode ser chamado de oculto, como dizem alguns, pode ser chamado de implícito, implícito na desinência do verbo, desinencial, há quem o chame assim, desinencial por quê? Porque ele é percebido pela desinência do verbo e, de qualquer maneira, ele é determinado, porque eu posso determiná-lo. Eu posso dizer, se você me perguntar qual é o sujeito de fomos ao cinema, eu posso dizer sujeito nós, sujeito determinado oculto, determinado implícito, determinado desinencial e por aí vai. Existe o determinado e existe o indeterminado, aquele que não se pode determinar. Existe, mas não é possível determinar. Se eu disser para você, levaram minha carteira, né? Levaram, verbo levar, conjugado na terceira pessoa do plural, não é? Terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito, levaram minha carteira. Você vai dizer para mim, então se está conjugado na terceira pessoa do plural, você vai dizer então sujeito eles? Não, sujeito eles não, eu disse levaram não porque eu sei que foram eles. Eu disse levaram porque essa é uma maneira de indeterminar, ou porque não se pode, ou porque não se quer. Nesse caso não se pode, eu não sei quem levou, eu digo levaram. Às vezes eu posso, né? Eu posso determinar, mas não quero. Né? Eu estou numa reunião com pessoas que eu conheço, eu sei quem disse determinada coisa, mas eu não quero determinar e digo ironicamente, pois é, disseram que, mas esse disseram é fulano, mas eu não quero dizer fulano disse. Eu uso que recurso? Jogo o verbo para a terceira pessoa do plural e digo, disseram que isso iria dar certo, né? Disseram, eu estou indeterminando porque, na verdade, eu não quero determinar. Então, eu jogo o verbo para a terceira pessoa do plural, não explicito o sujeito passa a ser, então, indeterminado. É claro que se eu disser, os professores disseram, aí sujeito determinado, os professores, está ali o sujeito mais do que explícito. Né? Tá? Se eu disser, seus pais vieram aqui, disseram coisas estranhas. Seus pais vieram aqui, disseram, seus pais disseram. Aí o sujeito é perfeitamente determinado, o contexto me permite determinar. Pelo contexto, é muito fácil perceber que é outra história, é outro caso. Bom, então, uma das possibilidades de indeterminação do sujeito é o verbo na terceira do plural, nos casos que eu mencionei. Outra possibilidade de indeterminação do sujeito, o verbo associado à palavrinha se, mas não qualquer verbo, não em qualquer caso. Aqueles verbos que não admitem voz passiva. Exemplo, o verbo duvidar. Duvida-se de cada coisa, acredita-se em cada coisa, confia-se em teses estranhas, né? Precisa-se de operários, né? Precisa-se de operários, né? E por aí vai. Ainda se crê em coisas
esquisitas naquela sociedade. Ainda se crê em coisas esquisitas naquela sociedade. O verbo crer, quem crê, crê em, né? Um verbo que não admite voz passiva, é verbo transitivo e indireto, né? Trabalha-se muito por aqui, verbo trabalhar, no caso, um verbo intransitivo. Em suma, um verbo que não admite voz passiva associado ao ser configura um caso de sujeito indeterminado. Quando eu digo precisa-se de operários, eu não determino o sujeito do verbo precisar. Existe, mas ele não é determinado. Não é inexistente, é indeterminado, certo? E existe o sujeito que não existe, ou seja, o sujeito inexistente, né? A oração sem sujeito. E quando é que a oração não tem sujeito? Essencialmente quando o verbo indica fenômeno climático. Choveu ontem à noite, nevou nos Estados Unidos na semana passada, né? Chove muito aqui no verão, né? Verbo chover, verbo nevar, verbo trovejar, esses verbos que indicam fenômenos da natureza. O verbo haver, quando ele, verbo haver, é usado com o sentido de existir ou de ocorrer, há muitos acidentes naquela estrada, há pessoas incapazes de isso e aquilo, há pessoas, né? Em suma, esses verbos, o verbo haver, o verbo fazer, quando indica também noção de tempo, faz 10 anos que não vou lá, note que não há concordância, faz 10 anos, não diga fazem 10 anos que não vou lá, né? Então, o verbo fazer usado nesse caso, o verbo haver, os verbos que indicam fenômenos da natureza. Mas é bom tomar cuidado para não generalizar. Não é sempre que o verbo fazer não tem sujeito, não é sempre que o verbo haver não tem sujeito, né? Se eu disser, eles se houveram bem na prova, os meninos se houveram bem na prova, verbo haver aí com o sentido de sair-se, né? Os meninos se houveram bem, os meninos se saíram bem na prova, sujeito aí os meninos, né? Não é inexistente não, de jeito nenhum. Verbo fazer também, ela faz ótimos pratos, ela faz, sujeito ela. É fazer quando indica fenômeno climático, ou faz dias frios aqui, ou quando indica tempo, intervalo de tempo, faz 10 dias que não vou lá, é esse fazer que não tem sujeito. A mesma coisa com os verbos chover, nevar e tal. Às vezes a gente usa chover em sentido figurado. Choveu pontapé durante o jogo, choveram protestos durante a reunião, choveram protestos. Chover aí não quer dizer chover no sentido, né, do clima, né? Chover aí tem sujeito, choveram protestos, eles, protestos, choveram, né? O verbo tem sujeito, sim, o sujeito é protestos no caso. Imagine o seguinte, você está em casa, família reunida, e chega uma pessoa da família, não é? E entra e diz, encontrei, ou então, achei. Você sabe do que se trata, você sabe o que ele estava procurando. Tudo bem, faz todo o sentido do mundo. Quando ele disser, encontrei, e se era uma coisa desejada, que todo mundo queria que fosse encontrada, você já vai dar continuidade e as pessoas todas vão dizer, oba, que legal, como, quando, onde e tal, não sei o quê. Agora, suponha o seguinte, você está lá em casa com a família, com os amigos e tal, chega alguém e diz, encontrei, mas ninguém sabe do que se trata, né? Qual vai ser a reação de todo mundo? Vai ser perguntar para essa pessoa, o que você encontrou, né? Quem você encontrou? Ou então, alguns mais, né, irônicos vão dizer, está tudo bem com você, está passando bem, né, porque ninguém sabia de nada do que esse cidadão estava procurando, o que ele queria encontrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente usa determinados verbos em determinadas situações, a gente tem um determinado esquema, né, um determinado processo. Por exemplo, o verbo encontrar. O ato de encontrar começa em quem encontra, mas termina na coisa encontrada ou na pessoa encontrada. Esse ato de encontrar só se concretiza se ele começar em quem encontra e desembocar em quem é encontrado ou naquilo que é encontrado. Ou seja, o ato de encontrar tem um trânsito, transita, vai além de quem encontra, vai além, começa em quem encontra e desemboca, né, e termina no que é encontrado ou na pessoa que é encontrada.
Verbo amar, normalmente, como é que a gente diz? Eu amo tal coisa ou amo tal pessoa. Não é? Eu amo esse tipo de música. O ato de amar começa em mim, sou eu que sinto esse amor, não é? Mas esse amor não fica preso em mim, ele sai de mim e tem um destino, tem um alvo, né? A pessoa ou a coisa. Então, eu amo você, o amor sai de mim, transita até você. O processo de amar é transitivo, transitar o trânsito dos automóveis, é isso mesmo, o trânsito, o deslocamento. Então, o ato de amar, nesse caso, eu amo você, é um processo, um ato transitivo. O ato de encontrar também. Eu encontrei o disco. Eu encontrei o disco. O ato de encontrar transita de mim para o disco. Aí ele se concretiza. Né? Agora, o ato de dormir. O que acontece? Eu dormi ontem, pouco. Dormi pouco ontem. Né? O ato de dormir se concretiza em mim, no sujeito. Né? Ele não transita do sujeito para um outro elemento, de jeito nenhum. Né? Então, ele fica preso ao sujeito. Ele não transita, ele é intransitivo. Então, existem processos verbais que transitam, outros que não transitam. E os que transitam podem transitar de duas maneiras. Eu amo você, eu gosto de você. Nos dois casos, existem aí processos verbais, amar, gostar, né, que transitam. O ato de gostar sai de mim, vai até você, o sentimento sai de mim, vai até você, o amor também. Mas, num caso, eu amo você, o trânsito é direto, eu amo você. No outro caso, eu gosto de você, existe uma passagem, aí um pit stop, né? Uma passagenzinha pela preposição de. É uma passagem indireta. Então, eu amo você, o verbo amar transitivo direto, eu gosto de você, o verbo gostar transitivo indireto, ele tem uma passagenzinha por uma preposição. Eu gosto de você, o de é preposição, gostar transitivo indireto. Né? Eu me dedico a você, ou a preposição, a dedicação sai de mim, desemboca em você. Eu me dedico a você, preposição a relação é indireta, e por aí vai. Não é? Então, existem verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos. Os complementos desses verbos vão ser objetos. A palavra objeto, por favor, não é só sinônimo de coisa. A tesoura é um objeto, o lápis é um objeto, o tijolo é um objeto, sei lá, coisas, materiais que a gente chama de objetos. A palavra objeto é também sinônimo da palavra alvo, da palavra objetivo. Na linguagem do direito, é muito comum num contrato, o imóvel tal objeto deste contrato, objeto. Alvo. Né? Então, quando eu digo que amo você, eu amo você, você é o objeto do meu amor, é o alvo do meu amor. E é um alvo direto, não há preposição. Então, eu amo você, eu sujeito, amo, verbo transitivo direto, você, objeto direto, complemento do verbo amar. Eu gosto de você, eu sujeito, gosto, verbo, transitivo indireto, de você, alvo indireto, objeto indireto, complemento verbal indireto, preposição de você, objeto indireto, objeto do verbo gostar, que é transitivo indireto. Lembre-se de uma coisa, essa classificação sempre é feita a partir do uso do verbo na frase, no texto, no contexto. Né? Eu só vou classificar o verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, na frase. Se eu pegar, por exemplo, o verbo aspirar, né? Eu aspirei o perfume, aspirei o delicioso perfume, né, daquelas flores, eu aspirei o perfume aí é complemento direto, aspirar quer dizer inalar. Né? Eu aspiro a esse cargo, aspirar não quer dizer inalar, quer dizer desejar, e se eu aspiro a esse cargo, o verbo aspirar é transitivo indireto, nesse caso, é assim que ele é usado na língua culta. Cuidado, porque dizer que o verbo aspirar é indireto, nesse caso, ele é sinônimo de querer, não quer dizer que o sinônimo dele vá ser indireto também. Eu quero esse cargo, eu desejo esse cargo, eu pretendo esse cargo, eu almejo esse cargo, eu aspiro a esse cargo. Então, note que eu tenho almejar, pretender, desejar, querer, todos usados
sem a preposição, são diretos. O cargo, esse cargo, objeto direto. Eu aspiro a esse cargo, aspirar com o sentido de querer, de pretender, de almejar, de desejar. Ele, aspirar, é indireto, usado com a preposição a, então o complemento vai ser indireto. Em suma, volto ao ponto, é preciso pensar, raciocinar relativamente e não absolutamente. O raciocínio é relativo, não é absoluto. Cada caso é um caso, mas você precisa ter noção geral da coisa, né? No caso da transitividade verbal, lembrar que esse conceito de transitividade é aquilo que eu disse no começo. Trânsito, a coisa transita, vai de A para B, do sujeito para o verbo, do verbo para o complemento. É por aí. Pois é, eu falei aqui de complemento verbal e existe um outro complemento, o complemento nominal. Se o complemento verbal é complemento de verbo, o complemento nominal é complemento de nome. Nome. Mas quando se pensa em nome em gramática, não se pensa em Pedro, Maria, Joana, Francisca e por aí vai. Quando se pensa em nome, pensa-se essencialmente no substantivo, né? Mas também pode-se pensar no adjetivo, pode-se pensar no advérbio, quando o assunto aí é complemento nominal, complemento do nome, né? Então, se eu disser, a compra da casa exigirá um grande sacrifício da família. A compra da casa, a compra aí não é verbo, não é o verbo comprar, é o nome compra, é o substantivo compra. A compra da casa. A expressão da casa funciona como complemento desse nome compra. É o alvo daquilo que o nome expressa. Se eu digo a compra de alguma coisa, essa compra tem um alvo, o alvo dessa compra, que é nome, repito, compra aí é nome, é substantivo, o alvo aí é a casa, a compra da casa funciona como complemento desse nome, complemento nominal. O complemento nominal sempre será ligado ao nome por uma preposição. Sempre será ligado por uma preposição e eu recomendo a você que vá para o livro e que veja todos os detalhes que estão ali explicados em relação ao complemento nominal. Duas palavrinhas rápidas sobre um termo que compõe a oração, é um termo que nem sempre é lembrado, né? O agente da passiva. Bom, quando eu falo em agente da passiva, se eu parar para pensar, agente da passiva, agente da voz passiva, aquele que age quando a oração está na voz passiva. Então, se eu disser para você, 2 dos gols foram marcados por fulano, 2 dos gols foram marcados por fulano. Foram marcados, lembre-se, olha aí, foram, verbo ser, marcados, particípio do verbo marcar, isso é uma estrutura verbal típica da voz passiva analítica, aquela que é composta, formada pelo verbo ser mais particípio. 2 dos gols foram marcados, o sujeito aí é 2 dos gols, né? Eles, gols, foram marcados por fulano. Fulano marcou esses gols, né? Então, a oração está na voz passiva, 2 dos gols foram marcados, o sujeito é paciente, é alvo do processo, o gol não marca, o gol é marcado, né? E o agente, o executor do processo é fulano. Então, para que exista, no caso, por fulano, agente da passiva, para que exista agente da passiva, é preciso que haja uma oração na voz passiva, normalmente na passiva analítica, essa feita com o verbo ser mais o particípio, e o agente da passiva, cuidado com o que eu vou dizer agora, corresponde na voz ativa ao sujeito. Quer ver? 2 dos gols foram marcados por fulano. Qual seria a voz ativa disso? Fulano marcou 2 dos gols. Aí, fulano marcou, fulano vira sujeito. Na voz ativa, fulano é sujeito. Na voz passiva, marcados por fulano, agente da passiva, agente da voz passiva.
Nós temos, na análise sintática, dois predicativos, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Se você parar para pensar, você logo vai chegar a que conclusão? Predicativo do sujeito, predicativo, um atributo, né, de quem? Do sujeito. Né? Predicativo do objeto, um atributo do objeto. Se eu disser para você, a Terra é azul, como disse, né, o famoso astronauta, né, a Terra é azul, o sujeito é a Terra, né? O restante é o predicado, e nesse predicado é azul, existe um termo azul que se refere diretamente ao sujeito, atribuindo a ele, sujeito, uma qualidade, uma característica. Azul aí é predicativo do sujeito. A Terra é azul, azul, predicativo do sujeito. Né? Vamos ver um outro exemplo. Eu cheguei a Brasília exausto. Eu cheguei a Brasília exausto. Sujeito, eu. Predicado, cheguei a Brasília exausto. Nesse predicado existe um termo que se dirige diretamente ao sujeito, que modifica o sujeito, que atribui uma qualidade ao sujeito. Exausto aí é predicativo do sujeito. Cuidado, porque muita gente fica tentadíssima a dizer que, nesse caso, eu cheguei a Brasília exausto. Exausto é adjunto, adverbial, de modo... Não é nada disso. O advérbio, você lembra? Eu disse lá, o advérbio não varia, não varia. Se eu não fosse homem, se eu fosse mulher, eu diria, eu cheguei a Brasília exausta. Né? Exausta no feminino, concordando com um eu feminino. Né? Eles chegaram a Brasília exaustos. Elas chegaram a Brasília exaustas. Note como exausto, exausta, exaustos, exaustas. Note como esse termo modifica o sujeito. Tanto modifica o sujeito que se refere a ele e concorda com ele. Detalhe, o predicativo do sujeito tem que fazer parte do predicado e se referir ao sujeito. E o predicativo do objeto? É um atributo do objeto. Eu considero você capaz. Eu, sujeito, considero o verbo transitivo, você, o complemento do verbo, considerar, você é objeto, objeto direto, capaz é um atributo do objeto. Eu considero você capaz, eu o considero capaz. Esse é um artifício que muita gente usa, substituir o objeto inteiro por um pronome, eu o considero capaz, e capaz fica ali, a palavra capaz continua na frase, modificando esse objeto, esse o que representa você. Eu considero capaz esse diretor, considero esse diretor capaz. Eu o considero capaz, capaz, predicativo do objeto, um atributo que se dá ao complemento verbal, normalmente ao objeto direto. Bom, vamos trocar agora duas palavrinhas sobre os adjuntos, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, né? E depois sobre o aposto e sobre o vocativo. Pelos adjuntos a gente começa. Adjunto é um exagero da gramática, porque ao pé da letra a palavra adjunto significa junto, junto, porque ad quer dizer junto, adjunto, junto, junto. Adnominal, ad quer dizer junto, então adjunto, adnominal, ao pé da letra quer dizer junto, 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 do nome, né? Ufa, né? Que é para ninguém se esquecer de que o adjunto tem que estar junto. No caso do adjunto adnominal, o adjunto do nome. Então, se eu disser para você, aquela bela professora encanta seus alunos, aquela bela professora sempre encanta seus alunos, aquela bela professora, professora é o núcleo de aquela bela professora, aquela e bela são adjuntos desse nome, porque professora é nome, é substantivo, é núcleo do sujeito no caso. Aquela e bela funcionam como adjunto do nome, adjunto adnominal. Aquela bela professora sempre encanta seus atentos alunos, seus atentos alunos. Seus atentos alunos é complemento do verbo, é objeto direto, o núcleo disso é alunos,
um nome, um substantivo, seus e atentos, adjuntos, adnominais, adjuntos do nome. Temos o adjunto adverbial, como o nome já diz, adjunto adverbial é adjunto do verbo, ou seja, quem é que funciona como adjunto adverbial? É o advérbio. O advérbio ou a locução adverbial, já falei disso neste volume. Não é? Então, se eu disser sempre vejo, né, os programas desse jornalista, sempre vejo, sempre modifica vejo, que é verbo, indica quando eu vejo, é um adjunto do verbo, um adjunto adverbial, no caso de tempo. No livro você tem todas as classificações, os detalhes e tal a respeito dos adjuntos adverbiais. O aposto. O aposto é um termo que esclarece, que define, que identifica um nome. Né? Então, se eu disser fulano de tal, governador do estado X, né? Fulano de tal, governador do estado X, assinou ontem, governador do estado X, esclarece, né? Define, identifica, fulano de tal, vírgula, governador do estado X, vírgula, assinou ontem, governador do estado X, é aposto em relação a fulano de tal. Se eu disser, por exemplo, o nome de uma cidade, depois uma característica dessa cidade, Ribeirão Preto, a ex-capital do café, né, fica no estado de São Paulo. A ex-capital do café é aposto em relação a Ribeirão Preto. É um termo que explica, esclarece e identifica. Muita gente acaba ligando o aposto à ideia de vírgulas, o aposto sempre entre vírgulas, o que não é verdade. Se eu disser o rio Amazonas nasce no Peru, o rio Amazonas, Amazonas é o nome do rio, é aposto, e não há vírgulas aí. O rio Amazonas, Amazonas é um aposto restritivo, aposto especificativo, diz o nome do rio, e a gente não põe vírgulas aí. Não é? Então, cuidado com isso, porque nem todo aposto vem entre vírgulas. É muito importante esse conceito para você não errar a classificação, a função do aposto. E o vocativo, o glorioso vocativo, como o nome já diz, vocativo da família de evocar, evocar, chamar. O vocativo é simplesmente aquele que a gente chama, aquele a quem a gente dirige a palavra, não é? Aquele ao qual o emissor dirige a mensagem. Vem cá, moleque. Moleque é vocativo. O vocativo é sempre virgulado e pode passear pela frase moleque, vem cá. Não há posição fixa para o vocativo e ele não se prende diretamente a nenhum termo da oração. Moleque, vírgula, vem cá, vírgula, moleque. No livro você tem observações muito importantes em relação à pontuação, ao papel da pontuação em relação ao vocativo. Começar pelas coordenadas, orações coordenadas, período composto por coordenação. Pare para pensar. Coordenar, prefixo co, né? Subordinar, prefixo sub. Qual a diferença? O co nivela, o sub desnivela, né? O co põe no mesmo plano. Então, orações coordenadas são ordenadas, ou seja, postas, ordenadas no mesmo plano. Uma não depende da outra, são orações independentes, uma não exerce função sintática em relação à outra. Se eu disser para você, vamos traduzir isso, né, rapidamente com um exemplo concreto. Vim, vi, venci. Conhece a frase, né? Famosíssima. Se não conhece, vá lá procurar em história que você vai descobrir, e todo mundo, todo o universo dessa frase é muito interessante. Vim, vi, venci. Tenho 3 verbos. Vim, uma forma verbal, vi é outra forma verbal, venci é outra forma verbal. São 3 verbos, são 3 orações, período composto. Não é? E nada liga as orações a não ser uma vírgula. Vim, vírgula, vi, vírgula, venci. Alguém pode colocar ponto e vírgula, aí, em suma. Nenhum elemento conecta essas orações. As 3 orações são absolutamente independentes, são coordenadas, e são coordenadas
assindéticas. Assindéticas porque elas não têm o síndeton, né? Não tem o elemento de conexão, né? O elemento de junção. Né? Vim, vi, venci. As três são coordenadas assindéticas. Se eu tivesse vim, vi e venci, a terceira oração seria ligada anterior, introduzida por um e, pela conjunção e. Então, eu teria vim, vi e venci, a primeira oração, coordenada assindética, a segunda, coordenada assindética, a terceira, e venci, coordenada sindética, porque ela teria o conectivo, né? O elemento, o síndeton, o elemento de conexão, esse e que é a conjunção. Então, vi, oração coordenada assindética, a primeira oração coordenada assindética, vi, a segunda coordenada assindética, e venci, a terceira seria coordenada sindética. Se ela é sindética, ela tem uma conjunção. Se ela tem uma conjunção, eu vou ver qual é o papel dessa conjunção. No caso do e, todo mundo sabe, o valor do e é somar, né? Então, esse e soma, acrescenta, adiciona, adicionar, né? Adição, aditivo. Lembra? Pois é. Oração coordenada sindética aditiva. Essa terceira, então, seria uma coordenada sindética aditiva. Ela é introduzida por uma conjunção, a conjunção e, que adiciona, que soma, que acrescenta. As coordenadas sindéticas são 5. Uma delas é a aditiva, nós já vimos. A outra é a adversativa. Né? A adversativa me faz pensar em adversário, em adversidade. Eu corri muito, mas não alcancei o ônibus. Para que foi que eu corri? Para alcançar. Alcancei? Não alcancei. Corri muito, vírgula, mas não alcancei o ônibus. A oração mas não alcancei o ônibus é coordenada sindética adversativa. Ela expõe um fato adverso, oposto, contrário ao que se expressa na oração anterior. Posso trocar esse mas por uma série de conjunções. Corri muito, porém não alcancei o ônibus. Corri muito, entretanto, não alcancei o ônibus. Corri muito, contudo, não alcancei o ônibus. De qualquer maneira, eu vou ter aí a segunda oração como coordenada sindética adversativa. Tenho uma terceira coordenada sindética. Qual é? A alternativa, como o nome já diz, vai introduzir uma alternância. Cale-se ou saia da sala. Cale-se ou saia da sala. Eu dou duas opções. Quais são as opções? Calar-se ou sair, né? Ora chove, ora faz sol, né? Temos aí a alternância. Então, eu tenho, no caso de cale-se ou saia da sala, esse ou saia da sala, uma oração coordenada sindética alternativa. Então, repassando, temos a aditiva, que expressa adição, temos a adversativa, que expressa adversidade, temos a alternativa, que expressa alternância, temos a conclusiva, que expressa uma conclusão, como o nome já diz. Eu não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. A oração, portanto, não posso pagar, introduzida por portanto, expressa uma conclusão que se pode tirar do que se diz na primeira oração. Eu não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. O raciocínio é muito simples. Para poder pagar, é preciso ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro, conclusão, não posso pagar. Esse, portanto, pode ser trocado por logo, não tenho dinheiro, logo não posso pagar. Não tenho dinheiro, por isso não posso pagar. Não tenho dinheiro, por conseguinte, não posso pagar. Temos 4. Temos mais uma, a quinta, a coordenada sindética explicativa. Como o nome já diz, ela introduz uma explicação, uma justificativa. Cumprimente-o, porque hoje é seu aniversário. Eu disse cumprimente-o, dei uma espécie de ordem e em seguida justifiquei a ordem dada, porque hoje é seu aniversário. Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Cumprimente-o, que hoje é seu aniversário. Então, nós temos 5 coordenadas sindéticas. Vamos repassar. A aditiva, a adversativa, a alternativa, a conclusiva e a
explicativa. A coordenada sindética, repito, é aquela que é introduzida por uma conjunção, né? A assindética não tem conjunção, não tem o elemento de conexão, e aí a gente fecha o grupo das orações coordenadas. As orações subordinadas podem ser classificadas, né, de acordo com a função que elas desempenham, e uma das classificações qual é? A primeira que a gente vai ver aqui, as orações substantivas, né, aquelas que exercem função sintática que um substantivo pode exercer. Depois, as adjetivas e depois as adverbiais. São 3, então, os blocos em que se dividem as orações subordinadas. Mas é bom voltar à palavra subordinadas, subordinada, subordinar, subordinação, sub. Sub é para baixo. Se eu tenho uma oração subordinada, eu tenho uma oração dependente. Eu quero que você venha. Eu tenho 2 orações. Quero é um verbo, primeira oração, quero. Que você venha, venha é um verbo, então forma uma segunda oração. São 2 orações. A primeira é quero, a segunda é que você venha. A oração que você venha é subordinada à oração quero, né? Quero é uma oração, que você venha é outra, quero é a oração principal, porque é a ela que a outra se subordina. Muito bem. Eu poderia dizer para você, quero a sua vinda. Se eu dissesse quero a sua vinda, eu não teria um período composto. Eu teria um período simples, né? Eu teria só o verbo querer. Quero a sua vinda. Eu pego a expressão a sua vinda e transformo numa oração, que você venha. Por acaso venha é do verbo vir e o ato de vir é vinda. Note que a oração que surgiu, que você venha, né, apresenta o verbo vir, que é da mesma família do substantivo vinda, né? Então, a oração que você venha exerce em quero que você venha o mesmo papel que o substantivo vinda exerce em quero a sua vinda. Outro exemplo, quero a sua participação. Um verbo só, verbo querer, quero, né? Período simples, quero a sua participação. Eu pego a expressão a sua participação e transformo numa oração. Para transformar numa oração, vou precisar de verbo. Que verbo vai ser? O verbo participar, da mesma família de participação, do substantivo participação. Então, em vez de quero a sua participação, quero que você participe. A oração que você participe exerce a mesma função da expressão a sua participação, cujo núcleo é participação, que é um substantivo. Por isso, a oração que você participe é substantiva. Ela exerce função que, no período simples, é exercida pelo substantivo. E que função é essa? No caso de quero a sua vinda, quero a sua participação, eu quero alguma coisa. Eu quero alguma coisa. Eu, sujeito, quero o verbo transitivo, nós já aprendemos aqui a noção de transitividade verbal, né? Eu quero X. O que é X? X é aquilo que eu quero. X é o complemento do verbo querer, né? X é um objeto direto, porque o verbo querer não rege preposição. Muito bem. Quando eu digo quero a sua participação, quem é o X? O X é a sua participação, objeto direto. Quero que você participe, quem é o X? É a oração que você participe. Que você participe é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não se assuste com o tamanho do nome, porque eu já expliquei todos eles, mas explico de novo. Por que oração subordinada? Porque se prende a outra, que é a chefe, que é a principal, depende dessa principal. Por que substantiva? Porque a oração que você participe exerce, no período composto, função que no período simples é exercida por um substantivo. Se eu quero alguma coisa, quem é que exerce a função de complemento do verbo querer? Um substantivo. No caso, uma oração substantiva, que você participe. E por que objetiva direta? Porque essa oração funciona como objeto direto do verbo querer. Determinados vestibulares, a FUVEST, por exemplo, costumam perguntar assim, eles pegam lá um trecho de um texto, né, e grifam lá um verbo e perguntam assim, na base bem sequinha mesmo, indique o objeto direto de
quero, por exemplo. Se você imagine lá um texto, no texto há uma passagem, eu quero que você participe, por exemplo. Um texto qualquer, né? Eu quero que você participe. A banca grifa, quero, ou nem grifa, e diz, na pergunta, curta e grossa, indique o objeto direto de quero. Ora bolas, o objeto direto de quero é aquilo que eu quero, porque se eu quero alguma coisa. Eu quero que você participe, o que é que eu quero? Que você participe. Então, qual é o objeto direto de quero? Resposta, que você participe. Essa é a resposta, é aquilo que eu quero. O objeto direto de quero é aquilo que eu quero, é tão simples. Mas as pessoas se apavoram com os nomes, com a coisa e tal, a nomenclatura. É só parar para pensar. Tá certo? Bom, oração subordinada substantiva. É uma oração subordinada que exerce a mesma função que um substantivo pode exercer. São 6 essas funções. Se você voltar lá para o livro, você vai ver, são 6, a subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Eu vou deixar você voltar lá para o livro para ver com detalhes, mas vou encerrar este comentário sobre as substantivas dando atenção especial a uma delas, a oração subordinada, substantiva, subjetiva, aquela que exerce papel de sujeito. Vamos lá. É fundamental a sua participação. É fundamental a sua participação. Quantos verbos nós temos aí? Um só. É. Né? Verbo ser, um verbo só, uma oração só, período simples. Qual é o sujeito? É fundamental a sua participação. O sujeito é a sua participação. Ela, a sua participação é fundamental. Ela é fundamental. Muito bem. O núcleo de a sua participação é participação. Sujeito simples, né? Núcleo, participação. Vamos transformar esse período simples num período composto. Vamos trocar a expressão a sua participação por uma oração. É fundamental que você participe. A oração que você participe passa a ser o sujeito da forma verbal é, porque simplesmente ela indica aquilo que é fundamental. É fundamental a sua participação, o sujeito é a coisa que é fundamental. É fundamental que você participe, o sujeito de é a coisa que é fundamental, ou seja, que você participe. Voltando ao vestibular, seria perfeitamente possível você encontrar uma pergunta assim. No texto uma passagem que diz, é fundamental que você participe. Vem a banca e pergunta. Pergunta curta e grossa. É fundamental que você participe. Indique o sujeito de é. Ora bolas, o sujeito de se fosse fulano é bobo, sujeito de fulano, é ele que é bobo. Né? O doce é gostoso, sujeito de o doce é o doce que é gostoso. O sujeito de é aquilo que é. É fundamental que você participe? Ué, o que é? Não é que você participe que é? Não é isso que é fundamental? Então, o sujeito de é que você participe. Então, não se assuste com esse tipo de pergunta lá no vestibular. É fundamental que você participe. Indique o sujeito de resposta, que você participe. A oração que você participe representa aquilo que é fundamental, ou seja, o sujeito de né? O sujeito daquilo que é fundamental. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Lá no livro, muitos detalhes, muito cuidado com isso. Bem, eu disse que as subordinadas, as orações subordinadas se dividem em 3 blocos, lembra? Substantivas, adjetivas, adverbiais. O primeiro bloco já foi. Vamos para o segundo bloco, as orações adjetivas, subordinadas adjetivas. Por que será que elas se chamam adjetivas? Né? Opção A, porque equivalem a uma batata. Opção B, porque equivalem a uma cebola. Opção C, porque equivalem a uma pizza. Oração D, porque equivalem a um adjetivo. Tchan, 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 tchan. Qual será a resposta? É claro que as orações adjetivas se chamam adjetivas porque equivalem a um adjetivo, exercem papel de adjetivo. E qual é o papel do adjetivo? O papel do adjetivo, você sabe, é modificar o substantivo, qualificar o substantivo, caracterizar o substantivo. Então, se eu disser para você, não gosto de mulher mentirosa, eu vou ter um verbo só, gosto.
Verbo gostar, uma oração só, período simples. Não gosto de mulher mentirosa, período simples. Mentirosa, se eu for fazer a classificação gramatical, a classificação morfológica, mentirosa, você sabe, é um adjetivo, qualifica o substantivo mulher. Não é assim? Né? Mulher mentirosa, mentirosa, adjetivo, qualifica mulher. Função sintática de mentirosa, adjunto adnominal. Mulher é nome, é substantivo núcleo. Mentirosa, adjunto do nome, adjunto adnominal, morfologicamente falando, um adjetivo. Vamos transformar esse período simples num período composto. Em vez de dizer não gosto de mulher mentirosa, posso perfeitamente dizer não gosto de mulher que mente. Pronto. Eu agora tenho dois verbos. Gosto, do verbo gostar, mente, do verbo mentir. Não gosto de mulher que mente é um período composto. A oração que mente, a primeira oração, é não gosto de mulher. Assim, epa, não gosto de mulher é uma frase perigosa, né? Porque se eu parasse aí, imagine só, veja como é fundamental, né? Veja como é fundamental a oração que qualifica, que caracteriza a mulher, né? Não gosto de mulher é a primeira, a segunda é que mente, né? A oração que mente qualifica a mulher, é uma oração que equivale a um adjetivo, um adjunto adnominal, é uma oração subordinada adjetiva. Então, a oração subordinada adjetiva funciona como um adjetivo, caracteriza, qualifica um substantivo da oração anterior. Quem é que introduz a oração adjetiva? É sempre, sempre, sempre um pronome relativo. E o relativo mais comum é o que. Né? Então, esse que de que mente é um pronome relativo. É como se eu tivesse assim, não gosto de mulher, certas mulheres mentem, não gosto dessas mulheres que mentem. O raciocínio seria mais ou menos esse. Esse que está no lugar de mulher. Mulher que mente, mulher a qual mente. Esse que é pronome, representa mulher, substitui mulher e relaciona o termo mulher, que está na oração anterior, com um termo da oração seguinte, que no caso é o verbo mentir, que mente. Quem introduz o elemento que introduz a oração adjetiva é sempre o pronome relativo. O relativo mais comum é que, além do que, nós temos o qual, a qual, os quais, as quais, temos cujo, né? O relativo mais frequente é que. Muito bem, as adjetivas se dividem em dois blocos, em dois subblocos, a adjetiva restritiva, a adjetiva explicativa. Né? E aí, todo cuidado é pouco. Como o nome já diz, a adjetiva restritiva restringe. É o caso do exemplo que eu dei. Não gosto de mulher que mente. A oração que mente restringe o universo anterior. Não é de qualquer mulher que eu não gosto. É de mulher que mente, ou seja, há uma restrição. Eu pego o universo todo de mulheres e me refiro apenas a uma fatia desse universo. A oração que mente restringe o universo de mulheres ao universo de mulheres, a parte, a fatia mentirosa desse universo. Então, que mente é uma oração adjetiva restritiva. A restritiva nunca é separada do termo anterior por vírgula. A explicativa, né? A mulher, que representa o sexo frágil, na verdade, de frágil nada tem. Né? Então, a mulher, vírgula, que representa o sexo frágil, vírgula, na verdade, de frágil nada tem. A oração que representa o sexo frágil refere-se à palavra mulher, mas não a uma fatia do universo, ao universo todo. Não há mais uma restrição, e sim uma generalização. Temos aí, então, uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Essa sempre é separada do termo anterior por meio de vírgula. A mulher, vírgula, que representa o sexo frágil, vírgula, na verdade, de frágil nada tem. Qual é a oração principal aí? Ora, se a oração adjetiva é que representa o sexo frágil, a oração principal é o resto. A mulher, na verdade, de frágil nada tem. Note que aconteceu aí a quebra, a oração principal foi quebrada, fica um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. A oração principal é a mulher, na verdade, de frágil nada tem. Essa é a oração principal, um verbo, verbo ter. A oração subordinada adjetiva e explicativa
é a que está lá no meio, né? Que representa o sexo frágil, e é explicativa porque ela não se refere a uma fatia do universo expresso pelo termo anterior, e sim a todo o universo expresso pelo termo anterior. Volte ao livro, vá ao livro, lá existem muitos exemplos, né? Importantes exemplos para você perceber bem a diferença entre a restritiva e a explicativa. Pois é, chegou a vez do terceiro bloco, lembra? Orações subordinadas, 3 blocos: subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiais. Por que será que elas têm esse nome, né? Subordinadas adverbiais. No mínimo, elas devem ser equivalentes a quê? A um advérbio, a uma expressão adverbial, é claro, é óbvio. Então, se eu pegar o seguinte texto, se eu disser assim: naquele momento, fez-se noite em meu viver. Naquele momento, fez-se noite em meu viver. Quantos verbos eu tenho aí? Um só, o verbo fazer. Fez-se noite em meu viver. Cuidado, viver aí não é verbo, viver aí é substantivo. Em meu viver, em minha vida. Naquele momento, fez-se noite em meu viver, um verbo só, período simples, não é isso? Período simples. Qual é o papel da expressão naquele momento? Indicar quando se fez noite em minha vida, quando se fez noite em meu viver, né? Naquele momento é um adjunto adverbial de tempo. Naquele momento fez-se noite em meu viver. Quando é que se fez noite em meu viver? Naquele momento. A expressão naquele momento tem a função sintática de adjunto adverbial de tempo. Pois bem, não vou dizer naquele momento fez-se noite em meu viver. Vou recorrer à célebre letra de Travessia, belíssima canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, melodia de Milton Nascimento, letra de Fernando Brant. O Fernando começa a letra dizendo: quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Eu pergunto outra vez: quando é que se fez noite em meu viver? A resposta não é mais naquele momento. A resposta é quando você foi embora. Quando você foi do verbo ir. Quando você foi embora é uma oração. Uma oração cujo papel é exatamente o mesmo da expressão naquele momento, ou seja, o papel de indicar quando se fez noite em meu viver. Então, em vez de eu ter um adjunto adverbial, eu vou ter uma oração adverbial, porque a circunstância de tempo agora é expressa por toda uma oração, a oração quando você foi embora. De modo que essa oração, quando você foi embora, é subordinada adverbial de tempo, ou seja, temporal. Pois é, a adverbial temporal é uma das 9, são 9 orações subordinadas. O nome de cada uma tem tudo a ver com a circunstância que cada uma expressa. Por exemplo, temporal, circunstância de tempo, né? Causal, circunstância de quê? De causa. Não fui porque estava doente. A oração porque estava doente indica a causa, o motivo de eu não ter ido. Oração subordinada, adverbial, causal, né? E no livro você tem todas as opções de conjunções: não fui porque estava doente, não fui visto que estava doente, não fui já que estava doente, e por aí vai. A adverbial consecutiva vai indicar o quê? Uma consequência. Choveu tanto que as ruas ficaram alagadas. A oração que as ruas ficaram alagadas expressa a consequência do que se informa na outra oração, na oração principal, choveu tanto. O alagamento é consequência do excesso de chuva. A oração que as ruas ficaram alagadas é subordinada adverbial consecutiva. Nós temos a condicional, que expressa uma condição: se chover, não irei. Caso chova, não irei. Temos a comparativa, que expressa uma comparação. Dorme como um urso. A oração como um urso é adverbial comparativa. Você dirá: epa, oração como um urso? Cadê o verbo? Dorme como um urso dorme. É comum o verbo da oração comparativa, da adverbial comparativa, ficar escondido, subentendido, mas ele está lá, né? Nós temos a adverbial conformativa, né? Aquela que expressa conformidade.
uma coisa feita conforme outra. Eu fiz o doce conforme você me ensinou. Eu fiz o doce, oração principal, conforme você me ensinou. A oração conforme você me ensinou é subordinada, adverbial, conformativa, né? Consoante você me ensinou. Que bonito, consoante. Hoje em dia ninguém nem usa mais isso, mas você vai encontrar em textos clássicos consoante, que equivale a conforme. Equivale a como? Fiz o doce como você me ensinou. Cuidado aí, não há comparação, e sim conformidade. Bom, voltando à questão, são 9 as orações subordinadas adverbiais, todas elas estão no livro, volte lá, veja o nome de cada uma delas e, sobretudo, o valor de cada uma delas, as opções todas de conjunções, questão da ordem, da posição e por aí vai. É por aí. Pois é, o volume sobre análise sintática está terminando aqui, mas eu faço questão de dizer a você o seguinte: o que eu disse lá no começo? Que a gente precisa ver isso funcionalmente. Aí você vai me perguntar, então o que eu faço com tudo isso que eu aprendi aqui? Análise sintática, a classificação dos termos, a função dos termos, a classificação das orações e tal. Uma parte do que você faz com isso, você viu no próprio volume, né? Algumas dicas de concordância, o sujeito, a concordância verbal e tal. Outras partes virão em outros DVDs, em outros volumes. Exemplo, para aprender pontuação, aprender a pontuar, eu preciso saber análise sintática. Se eu não souber análise sintática, eu não saberei usar a vírgula, usar o ponto e vírgula, por exemplo. Emprego de pronomes, que é outro assunto, né? Se eu não souber análise sintática, vai ficar difícil entender o emprego de determinados pronomes. Então, você teve aqui uma base muito importante do que é preciso saber para compreender outros processos que serão estudados nesta série, nos outros volumes, nos outros DVDs. De qualquer maneira, se você precisar, volte ao início deste, volte ao livro, faça isso quantas vezes você achar que deve fazer e tire sempre bom proveito disso tudo. Até breve.